Boa tarde. Dando continuidade à aula de Direito Penal 1, falando de normas penais, na última aula nós falamos sobre norma penal, suas características, né? Definimos a norma penal como o conteúdo da lei que está previsto pela lei. A lei seria a norma seria o conteúdo da lei. Então seria a norma o conteúdo da lei, expressando um fato como crime e uma pena como consequência. É importante que a norma penal, pelo princípio da legalidade, ela decomponha todos os elementos descritivos de um fato proibitivo. Então, é possível que uma norma penal precise de uma outra complementar. Por isso, nós denominamos essa norma de norma penal em branco. O direito penal trata uma norma penal em branco aquela que necessita de uma complementação. Então, a conduta, por exemplo, traficar drogas, né, que é o tráfico de substância entorpecente, a sua definição prevista no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 depende de um conceito singular, o conceito de substância entorpecente. Esse conceito de substância entorpecente não pertence a uma lei penal, mas uma portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está subordinada ao Ministério da Saúde. Então, nós temos uma norma penal em branco, nesse caso, denominada de norma penal em branco. Ela é primariamente remetida. Por que primariamente remetida? Nós iremos aprender que são duas espécies de norma penal em branco, primariamente remetida e secundariamente remetida. Nós temos, nesse caso, uma norma penal em branco primariamente remetida porque a complementação está no seu preceito primário. Ou seja, se a complementação está no preceito primário, isso significa dizer que eu tenho uma complementação no preceito que define o fato como crime. Então, importar, exportar, trazer consigo, conduzir e vários outros verbos núcleo do tipo, que nós depois iremos analisar esse denominado tipo penal misto, né? Mas em outra matéria, em outro ícone da nossa matéria, né? Neste momento, nós estamos lidando com a norma penal em branco primariamente remetida. E quando é que a norma penal vai ser em branco e secundariamente remetida? Isso vai acontecer quando o preceito primário está em um tipo penal e o preceito secundário vai estar em outro tipo penal. Sim, eu tenho então o preceito primário em uma lei e o preceito secundário em outra lei. Um exemplo, ou lei, outro dispositivo, né? Por exemplo, eu tenho o conceito de genocídio previsto em uma lei específica que conceitua genocídio matar membros de um grupo que represente a mesma raça, etnia, religião. E o conceito de pena vai estar no Código Penal e no preceito secundário, porque nós estamos lidando com pena. Porque o preceito primário é o que define o fato como crime e o preceito secundário é o que define a pena, a sanção penal, o fato como consequência. Então nós temos uma norma penal em branco, primariamente remetida, porque é aquela que vai se referir à complementação no preceito primário, no conceito de crime. Mas quando a norma penal se refere a um outro dispositivo no que tange a aplicação da pena, será uma norma primária, será uma norma em branco secundariamente remetida. Bem, também temos, para definir a norma penal, já sabemos que a norma penal em branco é aquela que necessita de uma complementariedade, tá? De uma complementação. Tá? Então nós temos uma norma penal em branco que ela pode ser, nesse caso, primariamente remetida, secundariamente remetida, e também nós temos a norma penal em branco chamada de norma penal em branco própria ou imprópria. Quando a norma penal em branco ela for própria, ela vai ter a mesma fonte de produção formal, ou seja, o poder legislativo através do Congresso Nacional. Então nós teremos, por exemplo, o direito penal, né, o Código Penal, elaborado pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Presidente da República, publicado, enfim,
tendo vigência, né? Por exemplo, o conceito de bigamia está no Código Penal. O conceito de casamento está no Código Civil. Então, as duas fontes produtoras das normas, ela é homogênea e, nesse caso, propriamente dita, porque são duas normas de mesma fonte de produção, fonte formal. Nesse caso concreto, o interessante de salientar é que eu tenho uma norma primariamente remetida ao Código Civil e de caráter homogêneo, porque nós temos a mesma fonte produtiva. Então nós temos, nesse caso do crime de bigamia, que depende lá do direito civil para definir o que é o casamento e a sua habilitação, consequentemente, nós temos uma norma penal em branco, primariamente remetida, homogênea e própria. Porque quando falamos de norma penal em branco própria, é porque nós estamos lidando com hierarquia de normas. Quando nós lidamos com o termo homogênea ou heterogênea, nós estamos lidando com fonte. Então, em relação à fonte, essa norma penal em branco ela é o quê? Homogênea. Em relação à hierarquia da norma, ela é própria. O primeiro exemplo que eu dei de norma penal em branco hoje aqui, e norma primariamente remetida, foi em relação à lei de drogas. A lei de drogas que trata do tráfico ilícito entorpecente. Lá no artigo 33 da Lei 11.343 vai tratar de tráfico ilícito entorpecente. Essa norma ela vai se referir à presença e à necessidade do conceito de substância entorpecente, porque ela vai tratar do tráfico ilícito entorpecente, mas quem vai definir quais são as substâncias entorpecentes é a Anvisa, através de uma portaria. Observe, hierarquicamente falando, a portaria é inferior à lei penal, ao Código Penal, que o Código Penal é produzido através de uma lei ordinária. Então nós temos a Constituição, a lei ordinária, e a portaria vem mais embaixo, mais abaixo, porque hierarquicamente vai estar numa situação de inferioridade. Então, quando a norma penal for complementada por uma inferior, nós definimos como norma penal em branco imprópria. E heterogênea, por causa das fontes de legislação, as fontes de produção. Nesse caso, nós temos uma norma penal em branco heterogênea. E por que heterogênea? Porque as fontes são de forma diversa, diferente. Quem conceitua o crime de tráfico é o Poder Legislativo. Quem conceitua a substância entorpecente é o Poder Executivo, através da portaria da Anvisa. Então essa norma em branco vai ser o quê? Considerada heterogênea. Então, para finalizarmos a aula de norma penal, que tange conceito, características, e nesse caso agora, a apresentação da norma penal em branco, vamos definir assim: norma penal em branco, homogênea, própria e primariamente remetida. Então, norma penal em branco homogênea, tem a mesma fonte de produção, própria, tem a mesma hierarquia e primariamente remetida. A complementação vai estar no preceito primário. Segunda classificação, norma penal em branco, imprópria, de hierarquia diferente, obviamente que tem uma lei complementar que é inferior à norma principal. Secundariamente remetida é porque estou lidando com a complementação no preceito secundário. Então eu tenho um conceito de crime em um preceito primário, mas a pena não está presente nesse tipo. Então depende da complementação de um outro dispositivo legal ou de uma outra lei. Então chamamos isso de norma penal em branco, secundariamente remetida. E para finalizar, no aspecto heterogêneo, é porque nós temos fonte distinta de produção. Quando eu tenho fonte distinta de produção, eu tenho o Poder Legislativo produzindo o tipo penal e tenho o Poder Executivo complementando através de uma portaria. Ok? Então, até a próxima aula, onde nós iniciaremos o tema tipo penal. Um abraço.